Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, irmãos. Deus vos abençoe. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Lembre-se, aliança renovada para a sua família, para a sua casa, para os seus parentes. Estamos chegando a mais um final de ano e Deus salvou muitas almas, Deus salvou muitas vidas, Jesus salvou muitas pessoas neste ano de 2017 e eu acredito que você, querido irmão, que você, querida irmã, vai continuar no clamor para que as almas possam ser salvas. Você vai continuar orando para que Deus levante homens comprometidos com a verdade, para que Deus continue levantando mulheres comprometidas com a verdade, porque o reino de Deus não pode parar. Aleluia! O próprio Jesus falou e disse: rogai ao Senhor da seara que ele mandará, né? Rogai ao Senhor da seara ceifeiros. Peça para Deus ceifeiros, porque realmente a seara é grande, porque realmente a plantação para ser colhida é grande. Muitas almas estão no campo, os campos estão brancos, tempo de colheita é o que vivemos. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Aleluia! Então continue clamando para Jesus levantar mais ceifeiros no tempo do fim. Queridos irmãos, o tempo do fim chegou. Nós estamos vivendo nele. Nós estamos vivendo na reta final. Nós de fato somos a última geração. A geração que há de presenciar a face, aleluia, do Rei Jesus Cristo. Nós somos a geração privilegiada. Somos a geração onde realmente estamos contemplando profecias da palavra de Deus, profecias da Escritura Sagrada se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Isso é um privilégio para esta geração. Essa geração realmente foi privilegiada por tantos sinais que a Bíblia expõe para nós e que estão acontecendo diante de nós. Aleluia! Isso é algo tremendo, mas infelizmente são poucos os que estão acompanhando, são poucos os que estão presenciando, são poucos os que estão vendo as Escrituras se cumprindo, e ainda poucos são os que estão se preparando, aleluia, para a volta do noivo Jesus Cristo, para a volta do noivo Jesus Cristo, que irá voltar, aleluia, para receber a sua igreja, aleluia, nas nuvens, e levar a sua igreja ao grande salão, ô glória, nos pátios celestiais, para as bodas do Cordeiro. Que tremendo, hein, igreja? Que tremendo será esse dia glorioso, onde nós estamos ansiosos, ô glória, para, aleluia, encontrar o noivo. Mas quero trazer uma palavra que falou profundamente comigo, no meu coração, e eu pude ver mais uma profecia cumprida. Eu pude ver mais uma profecia da Escritura Sagrada se cumprir diante de nós. Então eu queria compartilhar com você, aleluia, a palavra de Deus. Eu estou agora no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo de número 4. Pega a sua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, confira comigo o texto. Daniel 12:4 diz: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Veja você, Deus está falando com Daniel, o anjo está falando com Daniel. Daniel viveu 500 anos antes de Cristo. De Daniel até nós, a presente data, 2017, vamos considerar que seja 2.500 anos. Alá e decandarábia. 2.500 anos, onde Deus usa o anjo para dizer a Daniel que no tempo do fim a ciência iria se multiplicar, que a ciência seria avassaladora no tempo do fim,
que o campo da ciência, ou os campos da ciência, ou a ciência em todas as esferas, iriam receber uma multiplicação. Não, a ciência não iria aumentar. Ela não seria acrescentada. A ciência seria multiplicada, mas única e especificamente no tempo do fim. O que o anjo implica, falando a Daniel, ele está dizendo: Daniel, no tempo devido, no tempo do fim, a ciência se multiplicará de tal maneira que as pessoas ficarão assustadas com este evento. O anjo está dizendo a Daniel que esse tempo do fim, ele é específico para algo. Aleluia! Veja você, agora, nós estamos vivendo, hoje nós não vivemos a multiplicação da ciência. A ciência já vem se multiplicando ao longo das décadas, né? Se você olhar a história da ciência, você vai ver que entre as décadas de 30 e 40, a ciência realmente deu um salto absurdo. A ciência realmente saiu do sono e pulou e começou a andar com os 2 pés sobre a face da terra, alcançando os 4 cantos da terra. Veja que entre a década de 30 e a década de 40 e a década de 50, a ciência pulou tão grandemente, que a ciência pôde chegar aos quadrantes da terra. E sempre quando eu falo em ciência, eu gosto sempre de abordar a televisão. Os cinemas das décadas de 30, aleluia, a televisão que era preto e branco, e de repente, a frente um pouco mais passou a colorida, e hoje veja você, passou para aquela tela de plasma grande, e hoje a televisão praticamente está na palma da tua mão e na palma da minha mão, através dos smartphones, dos telefones. Veja o avanço tremendo que a ciência deu. Mas aí você diz: mas irmão, o que é que tem a ver ciência com a minha vida? Eu quero ser um crente, eu quero ser salvo. O que é que tem a ver ciência com a minha vida? Tem tudo a ver, querido. Porque através da ciência, através da multiplicação da ciência, Jesus Cristo iria alcançar todas as pessoas da terra. Através da multiplicação da ciência no tempo do fim, Jesus Cristo iria alcançar todas as pessoas da terra, os lugares mais longes, os lugares mais longínquos, as ilhas, as aldeias mais profundas entre as matas. Ali estaria Jesus, através da ciência, através do rádio, através muitas das vezes até da televisão, através de tantos outros meios de comunicação. E eu quero ler um texto para nos dar base aqui para o que eu vou falar, onde está no livro de Mateus, capítulo de número, vou só abrir a Bíblia aqui, capítulo de número 24, versículo de número 10. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: nesse tempo, no tempo do fim, meu filho? Muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E no tempo do fim, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estou até suando. Você notou aqui no detalhe que no tempo da multiplicação da ciência também se multiplicaria alguma coisa? Se multiplicariam os falsos profetas? Haveria múltiplos escândalos? E se multiplicaria a iniquidade? E eu queria falar de 2 paralelos aqui: ciência versus iniquidade. Ciência versus iniquidade. O que é isso, irmão? Você está pregando? Eu estou te dizendo
que quando a ciência se multiplica, que quando a ciência avança, o pecado também avança. Que quando a ciência chega, o pecado também chega. Como é que é isso? Como que é isso, irmão? É hoje, através da ciência, hoje, através da tecnologia, hoje, através dos meios de comunicação, a ciência, ela leva a informação. E a Bíblia diz, aqui no versículo 20, capítulo 24, versículo de número 12, que a iniquidade iria se multiplicar. Que é isso, irmão? Iniquidade aqui iria se multiplicar por um fator muito simples. Se a ciência se multiplicou e os meios de comunicação avançaram, a palavra de Deus também será usada por esses meios. Hoje a palavra de Deus é acessada É muito fácil acessar a palavra de Deus. Hoje nós temos Bíblias, nós temos livrarias, nós temos aparelho, a Bíblia digital. Hoje o conhecimento de Deus está de fácil acesso. E quando a coisa fica fácil, e quando a coisa fica fácil chegar até ela, então isto recebe um menosprezo. Quando a palavra de Deus, ela está tão fácil ao nosso acesso, é tão fácil nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia, é tão fácil nós abrirmos o nosso smartphone, o aparelho, celular, e ler a Bíblia digital, é tão fácil. Por isso as pessoas não estão dando valor. Por isso as pessoas estão fazendo da palavra de Deus algo banal. Por isso as pessoas estão banalizando a palavra de Deus, porque está fácil. E quando isso fica fácil demais, as pessoas não dão valor, não dão crédito. O que acontece? As pessoas começam então a endurecer o coração, e a palavra chega até ela, e as pessoas dizem muitas das vezes: não, isso aqui não é pecado, porque a nossa cultura, a nossa sociedade aceita esse padrão de vida. Isso aqui não é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui não é pecado. E as pessoas vão endurecendo o coração, mas o conhecimento está na frente dela. A palavra de Deus está na frente dela. O conhecimento está na frente da pessoa. E a pessoa está se fazendo cega. A pessoa está se fazendo cega e surda e muitas vezes até muda. Mas a palavra está diante dos olhos dela. Está na palma da mão dela. Mas ela não aceita a palavra. Ela prefere acreditar no erro. E isso, essa palavra que Jesus está falando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, isso serve para todos, mas em específico para a igreja. Porque hoje é fácil, queridos, acessar a palavra de Deus, mas nem sempre foi assim. Para a palavra de Deus chegar até nós, a Escritura Sagrada, muitas pessoas pagaram com suas vidas. Houve pessoas perdendo cabeça, houve pessoas sendo arrastadas, aleluia, pelas cidades, entendeu? Porque deu testemunho de Jesus por amor à palavra de Deus. Houve pessoas que perderam a sua vida para que essa palavra chegasse até nós. E hoje ela chegou, e é tão fácil acessá-la que as pessoas não dão valor. E quando a pessoa não dá valor na palavra de Deus, a iniquidade começa a se multiplicar. Porque a iniquidade aqui, no texto que Jesus está falando, é o seguinte: Jesus está dizendo o seguinte: olha, chegará um tempo, e esse tempo será o tempo do fim, onde a minha palavra, onde a minha escritura, onde a palavra que saiu da boca de meu Pai, e eu passei para vocês, discípulos, será de tão fácil acesso que as pessoas não irão dar crédito, não irão dar valor, e elas começarão a banalizar minha palavra, ao ponto de as pessoas tornar o meu conhecimento algo tão comum, algo tão simples, insignificante, e começar a endurecer o coração e aceitar mais o pecado do que a verdade, de amar mais o pecado do que a santa palavra, de amar mais o pecado do que a virtude dos céus. Então Jesus está dizendo: chegará um tempo onde surgirão falsos profetas, onde acontecerão múltiplos escândalos, onde a iniquidade será multiplicada, onde a minha palavra terá acesso livre, curso livre para quem quiser.
Mas eu sei, Jesus dizendo, eu sei que os homens amarão mais as trevas do que a luz, amarão mais o mundo do que o reino de meu Pai. A minha palavra estará na palma da mão de cada ser humano. Será muito simples o acesso, mas eles endurecerão o coração, mas eles endurecerão a cerviz e amarão mais o mundo, amarão mais as trevas. E então a iniquidade vai se multiplicar, vai se alastrar na minha casa, vai se alastrar no meio da sociedade, vai se alastrar nas escolas, vai se alastrar por todos os cantos dessa terra, porque desprezar a minha palavra e abraçar o mundo. Amém? Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, da multiplicação da ciência, juntamente com a multiplicação da iniquidade. Isso é tão grave, que hoje o pecado da iniquidade está entre nós, e as pessoas não conseguem mais detectar o que é pecado. Por quê? Porque banalizaram a palavra de Deus, fizeram comum aquilo que é santo, fizeram comum aquilo que é único, que é a palavra do Eterno. E hoje, queridos irmãos, o que está acontecendo é isso. A iniquidade está arraigada no coração humano. A iniquidade está arraigada dentro de cada ser humano, que não abre o coração para a palavra de Deus entrar. A palavra de Deus é pura, santa, uma espada de 2 gumes, muito cortante, que vai até a divisa da alma e do espírito. Mas assim o homem endureceu o coração, e o coração do homem é pedra. Aleluia. E as pessoas estão vivendo em iniquidade. Infelizmente, muitas das vezes a gente tem que ser taxativo, repetitivo, porque o pecado das pessoas realmente não muda. A vaidade excessiva, o pecado descomunal, a barganha pelo dinheiro, as pregações vendidas, a omissão dos evangelistas, dos pastores. Quando eu digo omissão, é porque eles sabem a verdade, mas não pregam, não anunciam, não denunciam o pecado. E a igreja cresce com iniquidade, e a iniquidade cresce dentro da igreja. A omissão dos homens é tamanha que Deus está irado. Só para complementar aquilo que eu estou falando, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 14. Veja como a ciência proporcionou também o aumento da iniquidade. Veja você: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E esse Evangelho será pregado em todo o mundo, a testemunho para todas as pessoas. O Evangelho chegou em todas as nações. Aonde um evangelista, um missionário não consegue ir, Jesus entra com a palavra através da ciência. Jesus entra com a palavra de Deus através da tecnologia. Jesus entra com a palavra de Deus naquela nação, naquele país, naquela comunidade, naquela aldeia, através dos rádios, através da internet. Jesus entra com a palavra de Deus naquela comunidade através dos meios de comunicação das redes sociais. Não existe distância hoje no mundo, porque a ciência aniquilou isso. Isso é palavra de Deus dita a Daniel no capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, será as palavras até o tempo do fim, porque muitos vão de correr de um lado para o outro, e a ciência há de se multiplicar. Nós estamos vivendo a multiplicação da ciência, nós estamos vivendo a multiplicação da iniquidade. Quanto mais a ciência se multiplica, mais a verdade avança. E quanto mais a verdade avança, e mais ela é rejeitada, mais ela é banalizada, mais a iniquidade cresce.
pecado. As pessoas sabem que é pecado, mas estão praticando. As pessoas têm noção de que é pecado, mas estão praticando. Isso é iniquidade. As igrejas brasileiras estão cheias de pastores iníquos. As igrejas brasileiras estão cheias de membros iníquos. Pessoas, aleluia, que têm o conhecimento da verdade, mas continuam na prática da iniquidade. Pessoas que sabem que a sensualidade, pessoas que sabem que a vaidade excessiva, pessoas que sabem que o futebol, que o nudismo é pecado, pessoas que sabem que o jogo de azar é pecado. Nós temos que falar, irmão, infelizmente temos que ser repetitivos nessas coisas. Sabem que é pecado, mas não deixam. Isso é iniquidade, isso é pecado consciente. Você sabe que está pecando e está dizendo, não, Deus só quer o coração. Isso é iniquidade. A ciência avançou, levou a palavra, e o coração dos homens endureceram, e os homens amaram o quê? As trevas, e desprezaram a luz. Tome cuidado, querido, para você não ser um crente iníquo. Tome cuidado para você não ser um crente praticante da iniquidade. Tome cuidado para você não ser um crente praticante da iniquidade. A verdade está chegando até você. A verdade está chegando até você porque Deus está levantando pessoas destemidas, corajosas, comprometidas com a palavra de Deus, para levar o Evangelho. Aleluia! E estão falando a verdade. Aleluia! E você tem que ter muito cuidado para você seguir a restrita palavra de Deus, obedecê-la retamente, para que você seja realmente honrado por Cristo. E este Evangelho do Reino será pregado em toda a terra, a testemunho de todas as pessoas, e então virá o fim. Então, queridos, estamos vivendo no tempo da iniquidade. O amor de muitos esfriou. O amor, por quê, irmão? Qual que é o amor que esfriou? O amor à pureza da palavra. O amor à essência da palavra. O amor à verdade que é a palavra de Deus. Existe muita luz no mundo que não é a verdadeira luz. Existem muitos pregadores no mundo pregando o Evangelho que não são enviados por Deus. São pregadores que surgiram no capítulo 24 de Mateus. E Jesus disse, e surgirão falsos profetas. Esses pregadores surgiram do nada e estão aí pregando, arrebanhando pessoas que desprezam o conhecimento da verdade. Quando nós falamos de verdade, estamos falando da sã doutrina. Quando nós falamos de verdade, estamos falando do ensino genuíno, da separação do mundo, que o crente tem que sair do mundo, que o crente tem que deixar o mundo, que a pessoa que quer ser crente, que quer servir a Deus, deve deixar o mundo de vez. Eis a decisão. Deixe o mundo, deixe a bebida, deixe o cigarro. Tudo isso faz mal ao templo do Espírito Santo. Deixe essas coisas, as irmãs, deixe a sensualidade, deixe a provocação sensual de lado e se vista como santas servas de Deus. E não é só na vestimenta, é no santo trato e também na piedade. No santo trato com todas as coisas. Reverência em casa diante do Senhor, reverência na rua diante do Senhor nosso Deus, reverência na congregação diante do Senhor nosso Deus. A pessoa tem que ter um santo trato, uma reverência, aleluia, diante do nosso Deus, que é onipresente, porque Deus está aqui agora, quando eu estou falando, Deus está comigo, aleluia, porque eu estou falando, Ele está conferindo as minhas palavras. E o que eu estou pregando para você nessa tarde, aleluia, é algo sério que está acontecendo no mundo. Quanto mais a ciência avança, mais o pecado, a iniquidade se multiplica. As escolas estão sendo atordoadas. As escolas onde as criancinhas vão aprender algumas letras já estão introduzindo ensinos
contraditórios à palavra de Deus. A iniquidade está lá para pegar as crianças no primeiro salto. Se você olha o mundo, os meios de comunicação, lá está a iniquidade. Se você olha os rádios, lá está a iniquidade. Se você olha nas ruas da sua cidade, do seu bairro, lá está a iniquidade andando, pecado sobre pecado, assolação sobre assolação. Dias de trevas são estes que vivemos. E o mais triste de tudo isso, irmãos, é que a igreja que invoca Jesus Cristo, que invoca Jesus como Senhor, aquele que ressurgiu de entre os mortos ao terceiro dia, aquele que ressuscitou dos mortos no terceiro dia e está à destra de Deus intercedendo por nós, a igreja que invoca o nome de Jesus, ela está resistindo à palavra de Deus. Ela está resistindo porque ela quer ficar no mundo. Ela ama o mundo. Ela gosta do mundo. Ela vive as práticas do mundo. Quando eu digo igreja, são os crentes que vivem de acordo como a mocinha da novela vive, que vive de acordo como o ator da novela vive, que vive se vestindo como um jogador de futebol se veste. Aleluia! São essas práticas que Deus está gritando dos céus e está gritando abertamente a Nagasubi Komanai. Ele está dizendo. O que ele está dizendo agora? Deixa eu ler para você. O que é que Jesus está falando abertamente? Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7 é o que Jesus está falando agora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí o que o povo vai dizer para Jesus. E Jesus vai dizer o quê? Abertamente para eles? O que Jesus vai dizer? E então lhes direi abertamente. Jesus vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entende? Jesus trabalhou para a palavra de Deus chegar nos quatro cantos da terra no tempo do fim. Jesus usou os seus anjos, deu ordem aos seus anjos, e os anjos de Deus trabalharam de tal maneira que tiveram êxito contra os diabos e os demônios e levaram a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, nas nações mais fechadas do globo. Jesus, quando não entrou como missionário, como evangelista, ali atravessando as fronteiras daquela nação, ele entrou através da internet, ele entrou através das redes sociais, no idioma daquela nação, e a palavra de Deus chegou lá. Sabe o que aconteceu quando a palavra de Deus chegou lá? Alguns acreditaram, a maioria endureceram o coração. E quando a verdade chega no lugar, quando a luz chega no lugar, e as pessoas desprezam a luz e começam a andar nas trevas, Jesus chama isso de iniquidade, práticas iníquas. Por quê? Porque a luz chegou e os homens disseram: luz, não te queremos. Luz, não vamos te seguir. Luz, nós não te amamos. Luz, fica para lá, porque nós vamos abraçar as trevas. Aleluia! Porque nós vamos agarrar de unha as trevas, porque nós amamos de fato as trevas. E para a igreja em especial, para a igreja desviada,
para a noiva que está dormindo em sono profundo, que só vive sinais, mas que não obedece, só quer milagre, só quer bênção, só quer vitória. Para a igreja que usa o nome de Jesus, mas que não honra o nome de Jesus. Para a igreja que no nome de Jesus faz sinais, faz milagres, operações de maravilhas, expulsa demônios e tantas outras maravilhas, mas não obedece, mas não amou a luz, não agarrou a luz, não ficou com a luz e praticou a iniquidade, porque a luz chegou, mas ela, a igreja desviada, abraçou as trevas. Jesus vai levar a igreja verdadeira, e quando Jesus tirar a igreja verdadeira da terra, que ela sumir, a igreja desviada vai começar a se lamentar e vai dizer: Senhor, por que eu fiquei? Por que eu fiquei? E Jesus dirá abertamente dentro do seu coração: não vos conheço, não sei quem você é, o seu nome não está escrito no meu livro da vida, o seu nome não está escrito nos céus, os seus nomes não estão escritos aqui. Se não estão escritos aqui, eu não vos conheço, não sei quem você é, não sei de onde você veio, mas eu sei para onde você vai. Querido irmão, a iniquidade está em todo lugar. São detalhes da vida espiritual que muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós vamos praticá-los. Isso será iniquidade para Deus, porque o conhecimento chegou à terra, e a terra foi iluminada com uma grande luz. Nunca se houve tanta informação de Jesus como no tempo que vivemos. Nunca se houve tanta informação de Cristo como no tempo que vivemos. Mas nunca se houve tanta rejeição acerca de Cristo como é nos dias atuais, onde a própria igreja, que se diz ser comprada pelo sangue de Cristo, rejeita a palavra de Deus, rejeita a doutrina do Senhor, rejeita os ensinamentos. As crentes querem ser chamadas de santas, alabacandarábia, mas não conseguem se livrar da vaidade, do batom excessivo, das tintas, do mundanismo, das roupas sensuais, a impureza da igreja, a adultério da igreja, a prostituição da igreja, a práticas iníquas da igreja. A iniquidade está perturbando a pureza da palavra de Deus. Quero dizer para você, Deus trabalhou muito para a palavra de Deus chegar na sua mão, para você não ser um pecado transgressor. A palavra de Deus chegou. Decida hoje abandonar de vez o pecado, a iniquidade, o mundanismo, tudo aquilo que não agrada, que são coisas que a gente sempre fala aqui, e tem tantos profetas falando a mesma coisa. Abandone o mundo e as práticas pecaminosas, as iniquidades absurdas, e seja um crente verdadeiro, porque Jesus Cristo está vindo aí, e Ele dirá abertamente: eu vos dei a luz, e vocês amaram as trevas. Eu trouxe a luz para você, e uma vez que vocês recebem a luz e resolvem amar as trevas, vocês são iníquos, são praticantes da iniquidade, conheciam bem, mas tinham prazer em fazer o mal. Seus iníquos, praticantes da iniquidade. Jesus irá dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Quero dizer para você, você não será um maldito, você será um bem-aventurado, porque a palavra de Deus está chegando até você nessa tarde. A palavra de Deus está chegando até você no teu coração. E não diga daqui para frente que você não foi avisado. Procure uma igreja santa, procure um pastor sério, procure um pastor que fale de salvação, procure um pastor que seja trombeta de Deus, que denuncie o pecado. Procure ele sim será um anjo da igreja. Não vá após os mercenários do tempo do fim. Mateus 24, surgirão falsos mestres
Tem um em cada esquina hoje. Tem um em cada esquina, em cada ponta de rua. Alabacandarábia está se levantando, está surgindo do nada. Anagassubi Komarai, um falso profeta. Mas você tem entendimento, procure um verdadeiro profeta. O profeta verdadeiro é aquele que denuncia o pecado. O profeta verdadeiro é aquele que fala com verdade, Alabacandarábia, do pecado, que denuncia a prostituição, que denuncia o adultério, que denuncia a mentira, que denuncia a prostituição, que denuncia, aleluia, a sensualidade, que denuncia, aleluia, a pregação. Queridos irmãos, estamos vivendo o tempo do fim. Te prepara, te prepara. Jesus está voltando. Te prepare. Anai da Subikomadai. Te prepare, porque Jesus não está brincando. Ele é Senhor e Ele vai dizer abertamente: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês que tiveram na palma da mão a minha palavra, no seu smartphone, na sua Bíblia, nas igrejas, mas vocês amaram as trevas. Vocês são inimigos, amantes do mundo. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Você não vai receber essa palavra porque você vai se esforçar. Você vai receber essa palavra: vinde, bendito de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta será a palavra para você. Que Deus te abençoe. Fique conosco, aleluia, porque nós estamos com os irmãos orando, sempre procurando trazer uma palavra verdadeira, no nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.